Deus abençoe muito você que está aí no YouTube, no Facebook. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Eu tenho dito nesses últimos cultos, interage com a gente, você que está nas plataformas, interage com a gente, para que você possa permanecer aí focado, firme. Há uma probabilidade muito grande da gente, quando está online, dispersar, né? A gente está em casa, está no conforto do lar, então é muito fácil da gente dar uma viajadinha, e aí perde o raciocínio, perde a linha de pensamento e perde a benção. E assim que fala, perde a benção. O anjo passa e a benção foi embora. Quando você fala assim, nossa, dormi no meio do culto, né? Passou um pernilongo aqui e eu fui junto com ele. Mas que você possa estar atento à palavra de Deus. Nós vamos falar em pernilongo. Tem um besouro aqui. Ai, que bonitinho, tadinho. A pastora Wanda fez um mata de besouro lá em casa esses dias, hein? Meu Deus do céu, quieto aí, tá? Vamos lá. Quantos querem ter uma vida de vitórias e de conquistas? Quantos querem conquistar aqui? Amém? Está fraco esse amém. Quantos querem conquistar? Amém. Aleluia. Mas quando a gente fala de conquista, e eu não sei de onde veio, no meio do povo evangélico, tem pessoas que exaltam as lutas e as tribulações. Você chega para a pessoa e fala, irmão, como é que está? Ah, está uma luta, hein? Está uma prova. Aí depois surge tudo quanto é tipo de coisa. Estou no óleo, estou no azeite, né? Estou na prova. Que mais? Vamos lá, preciso atualizar meu crentez aí. Estreito, estou no estreito. Coisa de crente, né? Tem gente que não fala português, fala crentez. E vamos lá, gente. Quando a gente fala de conquista, o que é que precisa estar claro para a gente? Não existe conquista, não existe vitória que não tenha luta. Não tem como. Vamos levar para o lado do esporte, que é fácil da gente entender. Quem já ouviu falar de um nome, de um tal de Cristiano Ronaldo? Já ouviu falar desse cara? Joga um pouquinho, né? Cristiano Ronaldo. Quando você fala Cristiano Ronaldo, tem gente que já pensa no dinheiro do Cristiano Ronaldo, fala assim, não, né? O cara é rico, o cara é bem sucedido e não sei o quê. Mas poucos sabem, ou muita gente até sabe, mas não deu atenção a isso, o quanto esse rapaz, desde o início da sua carreira, ele treinava. Os outros jogadores iam embora para o vestiário, depois de um dia de treino, tomar banho, e ele continuava lá no gramado. Você já deve ter assistido, tem vídeos dele chutando bola dentro de tambores espalhados ao redor do campo. E o pessoal ia embora e ele ficava lá, chutando bola para entrar dentro dos tambores. Para quê? Praticar. Aí quando você olha para o cara e fala assim, nossa, uma pessoa que teve muitas conquistas, mas será que nós temos consciência do que ele fez para conquistar tudo isso? Segunda-feira à noite eu vi uma entrevista daquela jogadora de vôlei, a Ana Paula Henkel. Quem lembra dela? Ana Paula, jogadora de vôlei, aqueles timaços que tinha de Brasil. Quantos aqui ficaram madrugadas assistindo Brasil e Japão, Brasil e não sei o que, de vôlei? Só eu? O Jonas também, ainda bem, né? Pensei que só eu que era fora da casinha. Ficava de madrugada assistindo rally, Grand Prix de vôlei, jogos de seleção, enfim. Eu vi uma entrevista dela essa semana, onde ela relatava que ela era obcecada por treino. Ela era fora da curva. E por que é que a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, como ela é bem sucedida? Porque ela se dedicava àquilo. Ela diz quantas vezes ela chegava no técnico depois de um dia de treino, porque a gente olha para um jogador de vôlei e a gente pensa assim, quanto que eles treinam por dia? São 8 horas de treino, às vezes mais. E ela chegava para o treinador depois do treino e dizia assim, eu posso continuar treinando?
E normalmente o técnico dizia para ela falou que várias vezes, não, chega, você já treinou o dia inteiro hoje. Mas por quê? Porque havia um desejo de conquista. Pode colocar o slide, por favor. O nosso tema hoje é a conquista do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus é um pouco diferente do nosso jeito. Tá? Então, passa o slide seguinte para você baixar o PDF aí. Você que quer baixar o PDF, direciona a sua câmera do seu celular para esse QR Code e você vai baixar agora aí no seu celular o PDF dessa mensagem. Vou dar um segundinho para você. Enquanto eu vou falando, você vai fazendo isso. Abre o seu celular e direciona a sua câmera para esse QR Code e você baixa aí o PDF dessa mensagem. Então, o jeito de Deus, o pessoal do som, abaixa um pouquinho, acho que tem alguma coisa que está muito alta. Eu acho que não sei se é aí ou se é aqui. Parece que eu estou falando dentro de um balde. Abaixa um pouquinho, alguma coisa aí. Aí, alô, oi, tá bom. Conquista do jeito de Deus, ela é diferente do nosso jeito de conquistar as coisas. Então vamos lá, eu quero que você entenda o seguinte: toda conquista tem um preço a se pagar. Vamos lá, quantos querem uma família abençoada? Amém? É fácil ter uma família abençoada? Não, dá trabalho. Filhos bem-sucedidos, filhos abençoados, quantos querem? É fácil, gente? Não. Quantos querem uma carreira profissional poderosa, que onde você atua, todo mundo te admire, você tenha resultados maravilhosos, teu patrão fique feliz com você? Quantos querem uma vida profissional de sucesso, de grandes conquistas? É fácil ter isso tudo? Não. Então, primeira coisa que eu quero que você pense tira da sua cabeça que para ter conquistas são coisas que vão acontecer no modo automático ou vão ser muito fáceis. Nós acabamos de cantar aqui que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas Ele faz o impossível quando nós fazemos a nossa parte. Vocês acham que é difícil abrir o Mar Vermelho? Foi difícil? Para Moisés era impossível. Para Deus falou só para ele assim: ó, o que você está fazendo parado aí, Moisés? Diga ao povo que marche, coloque o pé na água, bate o cajado na água, vai abrir. O que é mais difícil, gente, abrir o mar ou simplesmente bater o cajado na água? Quando Jesus curou aquele paralítico, ele falou assim: toma a tua cama e vai para casa. Aí o pessoal: não, quem você é? Ele falou: né, perdoados são os seus pecados. Quem você pensa que é? Ele falou assim: o que é mais fácil fazer? Dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer para você: toma a tua cama e vai para casa? Para que vocês saibam que eu tenho todo o poder, perdoados estão os seus pecados, toma a tua cama e vai para casa. Então nós temos o Deus do impossível, mas a nossa parte tem que ser feita. Então que você possa estar muito atento a isso hoje. Deus é o Deus que pode dar conquistas para você, fazer de você um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, um marido exemplar, uma esposa, um profissional. Mas nós temos a nossa parte para fazer. E eu quero que você, junto comigo, nós vamos ver como que é conquistar do jeito de Deus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 do livro de Números, a partir do versículo 15. Eu vou ler com vocês o texto e depois eu vou falar a respeito de 4 coisas que nós precisamos entender, que para nós conquistarmos do jeito de Deus vai ser possível. Então, Números capítulo 9, versículo 15, a partir do 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Então eles armaram o tabernáculo, que era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, né? Deus estava ali. A tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem do Senhor cobriu aquele lugar.
Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. Quando acontecia? De vez em quando? Não, sempre. Quando a presença de Deus estava ali, sempre era desse jeito. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, sinal de que era para andar. A nuvem levantou, anda. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Conforme a ordem do Senhor, como? Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Então eles tinham que estar atentos à ordem de Deus. Se nós estivermos atentos à voz de Deus, à ordem de Deus, à direção de Deus para as nossas vidas, vai dar certo. Conforme a ordem eles iam, conforme a ordem eles paravam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Versículo 19. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Percebam que a mesma fala duas vezes. Por que duas vezes? Para reforçar o ensino. Repete duas vezes, igualzinho. Então eles tinham que estar atentos à voz do Senhor, à ordem do Senhor. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. De novo, a mesma fala. Conforme a ordem do Senhor. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O que a gente aprende dessa passagem? O que a gente aprende nesse texto? Tem muita gente que conquista muita coisa. Tem gente que conquista o mundo, mas do jeito e da força do homem simplesmente. É importante que eu e você, como cristãos, homens e mulheres que têm Jesus como o Senhor de suas vidas, que nós possamos avançar, que nós possamos fazer, que nós possamos conquistar, mas de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E quando eu quero fazer, quando eu projeto, quando eu desejo fazer as coisas, conquistar do jeito de Deus, eu tenho que entender algumas coisinhas. Esse texto que nós acabamos de ler nos ensina 3 verdades gerais, atemporais, que não tem tempo. Foi no passado, é hoje e vai ser no futuro. 3 verdades sobre a conquista com Deus. A primeira delas, para conquistar com Deus, vai exigir obediência. Tem que ser obediente. Para eu alinhar minha vida com a vontade de Deus, eu vou precisar obedecer. Conforme a ordem do Senhor, eles iam, conforme a ordem do Senhor, eles paravam. Eles faziam o que eles queriam? Não, era conforme a ordem do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou entrar num detalhe bastante importante, você vai ver. Vai exigir paciência. Uma virtude que todos nós temos nesses dias, assim, gente, como somos pacientes, não é? Cada dia nós somos mais pacientes, sim ou não?
Sim ou não? Quantos aqui são verdadeiramente pacientes? Levante a mão, deixa eu ver, levante o braço, deixa eu ver. Só a irmã lá atrás? Pastora Wanda também é. Só? Meu pai do céu. Quantos são impacientes? Quem está em cima do muro? Tem gente que não levantou a mão para nada, né? Mais ou menos? Depende da situação, né? Então vamos lá, vai exigir paciência e vai exigir perseverança. Eu consigo entender isso? Para eu conquistar do jeito de Deus, eu preciso ser obediente, ter paciência e ser perseverante. Então vamos lá, 4 lições que nós vamos aprender aqui. Primeiro, quando você decide conquistar do jeito de Deus, você encontra proteção na jornada, gente. O que é que nós precisamos hoje? Proteção. Não adianta nada nós sairmos para conquistar, não adianta nada nós fazermos um monte de planos se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós não falamos isso nesses últimos 2 anos praticamente? Lembra que eu falava aqui? Se Deus não nos proteger, você acha que essa máscara de pano no rosto vai resolver alguma coisa? A gente usa, né? Paciência, fazer o quê? Tem que usar. Mas se Deus não estiver presente, então nós precisamos entender que fazer do jeito de Deus, eu vou encontrar proteção no meio da jornada. E aí o versículos 15 e 16 fala: a nuvem o cobriu. A nuvem o cobriu significava, Deus estava ali. Show de bola isso. A presença de Deus estava no meio do seu povo. Gente, presta atenção numa coisa, esse povo tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Qual era a garantia de que eles iam chegar na terra prometida? Eles estavam no meio do deserto. Provavelmente, alguns fazem cálculos de um jeito, outros, mas vamos lá, tinha no mínimo 3 milhões de pessoas. Eram homens, mulheres, crianças, normalmente cada família tinha lá 4, 5 filhos, animais, gado, tudo junto, no deserto. Vocês acham que se Deus não estivesse presente, eles conseguiriam sobreviver? Olha que impressionante isso, gente. De dia, a nuvem cobria o povo, proteção do sol, 45 graus, 50 graus de temperatura, e Deus mandava uma nuvem. Quem já sentiu na pele de estar andando no sol e de repente vê uma nuvem, você fala assim: oh glória! E se essa nuvem vier acompanhada de vento, então você fala assim: glória a Deus, aleluia. É ou não é, gente? Nuvem com vento é o paraíso. Esse povo estava com a presença de Deus sobre eles durante o dia, nuvem. Aí você fala assim: à noite, como é que faz? A presença tinha aparência de fogo, porque eu não sei se você sabe, no deserto, a temperatura na madrugada cai absurdamente. Por quê? Porque a nuvem foi embora, o calor se expandiu, saiu da terra, a madrugada é muito fria. Então Deus providencia de madrugada uma coluna de fogo que ilumina, que dá direção e que dá aquecimento. Porque percebam que a nuvem se levantava de dia ou de noite, e quando a nuvem se levantava significava o quê? Hora de partir. Quando a nuvem se manifestava, quando ela se movimentava, era hora de partir. Se fosse na madrugada, tinha uma coluna de fogo aquecendo e iluminando o caminho para que eles pudessem andar. Eu e você, para nós podermos conquistar, nós vamos precisar da proteção de Deus sobre a nossa vida. Deus é Deus, e Ele sempre, recebe isso para a tua vida, Ele sempre protege os que andam debaixo da sua nuvem.
debaixo da sua direção. Então você pode conquistar se você estiver debaixo da proteção do Senhor. Olha o que o salmista no Salmo 23, versículo 4, ele diz: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus, Ele é o Deus que te protege, é o Deus que está com você na luta, na prova, no estreito, no óleo, no azeite, onde quer que você estiver, Ele vai estar com você o tempo todo. E uma frase importante: submissão é proteção. Quando nós nos rendemos, eu não coloquei a submissão é proteção? Não. Quando nós nos rendemos a Deus, quando nós somos submissos a Ele, à vontade dEle, Ele vai nos proteger. É importante ter a proteção de Deus na nossa caminhada de conquista? Quantos querem? Diga: eu quero a proteção de Deus na minha vida todo o tempo. Segunda coisa, para eu poder conquistar do jeito de Deus, eu preciso entender que você recebe orientação no percurso. Agora, como que a gente busca essa orientação? Vai assim acontecer automaticamente? Eu não tenho intimidade com Deus, eu não faço nada e Deus vai dando direção? Não, né? Eu preciso estar conectado. Como que esse povo tinha que estar? Ligado. Qualquer movimento, eles tinham que perceber o movimento. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você hoje. O Espírito Santo está se movendo na sua vida, você consegue identificar que é Ele? Olha só o que o texto diz: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar que a nuvem descia, ali acampavam. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava a orientação. Quem anda na nuvem de Deus precisa prestar atenção em duas coisas. Próximo slide. Mais um. Não, então eu não coloquei. Presta atenção. O povo só andava conforme a nuvem de Deus dava orientação. Quem anda na nuvem de Deus não pode ficar para trás da nuvem. Saiu debaixo da nuvem, problema. E não pode andar na frente da nuvem. Você tem que andar debaixo da nuvem. Ficar para trás da nuvem, lerdo. A nuvem se movimentou, não estou antenado, não estou ligado, não tenho orado, não tenho lido a palavra, não tenho comunhão com Deus. Deus está se movendo, está indo embora e eu fiquei para trás. Ou eu sou muito bom, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente, eu vou conquistar e eu vou na frente da nuvem. Problema, eu tenho que andar de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a gente insiste tanto aqui, gente, quantas vezes a gente fala assim: leitura da Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, se conecte com Deus, tenha tempo de comunhão com Deus, busca Deus em oração. Vocês acham que é jargão? Por que a gente precisa ler a Bíblia todo dia? Por que nós precisamos ter comunhão com Deus o tempo todo? Para que quando Ele se movimentar, para que quando Ele der uma ordem, a gente saiba que Deus está fazendo aquilo, e a gente possa continuar andando debaixo da presença dEle. Não vou ficar para trás, eu não vou andar na frente, eu vou andar de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Por que isso é importante? Porque se eu ficar para trás, ou andar na frente da nuvem, eu fico sem orientação e sem proteção. Olha o que nós vimos, o primeiro item: eu tenho proteção de Deus. O segundo, eu tenho direção de Deus. Se eu não caminhar com Deus, se eu não entender a vontade dEle para a minha vida, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar sem proteção e sem rumo. Eu preciso estar ligado com relação a isso. Olha o que o salmista no Salmo 23, e dá para fazer um paralelo
desse texto de Números com o Salmo 23, versículo 2, ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Debaixo da presença de Deus, fazendo as coisas do jeito dele, eu vou andar com direção, com orientação. Eu não vou quebrar a cara, eu vou fazer, e Deus vai estar comigo o tempo todo, me protegendo e me orientando. Uma coisa importante nesse tempo de conquista, terceiro item: você desfruta de alívio no processo. Gente, é muito bom, enquanto você está caminhando, enquanto você está avançando, você poder ter descanso em Deus, porque a luta, ela realmente existe. Não dá para a gente negar que está tendo luta, que tem dificuldade, que tem adversidade, não. Mas enquanto você está debaixo da direção de Deus, você tem alívio. A palavra fala: enquanto estivesse, versículo 18, por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, eles estavam debaixo da proteção e da orientação de Deus. Então isso dá paz, isso dá alívio, isso dá condições de nós continuarmos avançando, confiando que a conquista, que a vitória vem, ela vem, em nome de Jesus. Enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa caminhada de vida. Sempre você vai estar debaixo do cuidado de Deus. Olha para Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, e eu coloquei na versão a mensagem, que eu acho fantástico essa passagem aqui, na versão a mensagem. Diz o texto, volta um pouco, isso, olha só, Mateus 11, 28, você já deve ter na mente aquele versículo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, é isso que a gente conhece, né? Mas olha na versão a mensagem: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Onde é que nós podemos encontrar descanso verdadeiro, gente? Só em Jesus. Vocês encontrarão, né? Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Aleluia. É isso que Jesus tem para nós. Mas eu estou conquistando, eu estou indo em frente, eu estou avançando. Glória a Deus, é isso mesmo, é para avançar, é para dar passos em direção à vida extraordinária, é para dar passos em direção às promessas de Deus para a sua vida. Mas eu não posso me esquecer que eu tenho um Deus que está comigo e que me dá alívio. Olha só que interessante: aprenderão a viver com liberdade e leveza. Ter Jesus junto com a gente vai trazer leveza. A religião coloca fardo, a religião cansa as pessoas, mas Jesus diz: eu vou fazer com que o negócio seja leve para vocês. Amém. E última lição que eu tiro desse texto: para conquistar do jeito de Deus, você encontra prazer em servir, enquanto você busca a sua conquista, a sua vitória, a sua vida de plenitude. Como assim? A palavra de Deus diz no versículo 23, conforme a ordem do Senhor acampava, conforme a ordem do Senhor partiam, nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Eles serviam a Deus, eles faziam aquilo que deveria ser feito. Debaixo da nuvem de Deus nós temos prazer, temos alegria,
temos paz em servir a Deus, quer no deserto, quer no palácio. O nosso prazer está em sermos servos de Deus, em poder servi-lo de coração inteiro, com integridade de coração. O que nós precisamos fazer? Servir a pessoa certa, servir ao Senhor. E era isso que eles faziam. Enquanto eles estavam debaixo da nuvem, eles estavam, o texto diz, eles cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus, porque Deus estava cuidando, protegendo. Esse povo estava num período de transição da terra da escravidão para a terra prometida, mas Deus estava com eles o tempo todo. Como que eles fizeram isso? 1 Tessalonicenses 1,9 diz: se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles eram escravos no Egito, e lá no Egito eles tiveram contato com os deuses do Egito, mas quando eles estavam lá no deserto, indo para a terra prometida, eles voltaram-se para Deus, esqueceram os deuses do Egito, e estavam olhando para o Deus eterno, que estava cuidando deles. Para onde é que você tem que olhar? Olha para frente, olha para Deus, olha para Jesus. A palavra em Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus disse em Lucas 12:35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Que nós estejamos prontos para servir a Deus, ligados com Ele o tempo todo. Como consequência desse estilo de vida, você recebe uma promessa de Deus para a sua vida e para todos os seus. Salmo 23:6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Então, se eu colocar os meus olhos, se eu estiver atento ao mover de Deus, andando sob a nuvem de Deus, do jeito de Deus, você conquistará com proteção, você conquistará com orientação de Deus, com descanso e com prazer. Servir a Deus, andar com Jesus, será sempre prazeroso, porque você está indo em direção aos seus sonhos, às conquistas da sua vida, à sua terra prometida, com a presença de Deus junto a você.